E a gente fala, a Tulica falou sobre o Espírito, nós cantamos sobre o Espírito, e o Josa pediu para que o Espírito Santo também estivesse aqui. E a mensagem dessa noite, ela fala justamente sobre o Espírito Santo. Eu não sei se a forma que vai ser abordado, o tema como vai ser abordado essa noite, eu não sei se algum de vocês já tiveram familiaridade com isso, mas eu confesso que foi a primeira vez que eu me deparei com essa abordagem. Eu não tinha visto ainda falar sobre isso até o momento em que eu estava pesquisando e encontrei essa mensagem para trazer para a gente. E o título dessa noite chama O Penhor do Espírito. Penhor do Espírito. E para começar, eu gostaria de trazer logo uma ilustração, né? Então imagine alguém depositando um bem precioso na mão de cada um de vocês. E esse bem ele é colocado em suas mãos, esse bem precioso, como garantia que essa pessoa voltará para buscar você. Então essa pessoa ela pegou um bem valioso dela, deu na sua mão e falou: ó, aqui está a garantia. Acho que talvez já aconteceu. Aconteceu comigo já uma vez. Fui abastecer o carro, esqueci a carteira. Eu fiz o quê? Falei, vou voltar a pagar você. Então, tô aqui meu celular, já que eu volto aí. Eu voltei em casa, peguei minha carteira e voltei para pegar, para pagar o combustível, né? E essa pessoa, então, ela te deixa esse bem precioso e diz que vai voltar para te buscar. Não apenas palavras, mas uma prova viva do que ele te quer para sempre. Há muitos anos, uma jovem ficou noiva de um marinheiro. E ele deixou com ela um simples anel. Nada de muito valor, nada de muito precioso, mas um anel. E ele disse assim para ela: esse anel é a certeza que eu voltarei para me casar contigo. Deixou esse anel com ela e essa promessa. O tempo passou, meses viraram anos, e todo mundo dizia que o marinheiro tinha esquecido dela. Era só conversa furada. E que ela estava sendo tola esperando. Mas ela repetia: enquanto esse anel estiver comigo, a promessa continua de pé. Um dia, o navio do marinheiro encostou no porto. Passou anos, mas o navio do marinheiro encostou. E ele veio direto ao encontro dela. E a promessa que ele tinha feito virou realidade. Os dois se casaram. Aquela promessa, então, virou um casamento. E quando a gente fala do cristianismo, a gente vê Deus fazendo a mesma coisa conosco. Só que ele não nos deu um objeto. Ele nos deu algo diferente. Vamos agora, então, abrir a nossa Bíblia em Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até que o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então nós somos selados pelo Espírito e o Espírito Santo é o penhor. Ele é o penhor da nossa herança. Aquilo que nós esperamos que o nosso Senhor, Deus Jesus Cristo, prometeu para cada um de nós. O Espírito Santo, então, é o anel de noivado do céu. A garantia que Jesus voltará para nos buscar. Em Efésios 14, quando fala que o penhor
da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor. No original grego, a palavra usada por Paulo é arrabon. Arrabon, que significa penhor. Então, no original, se escrevia arrabon. William Barclay diz que essa é uma palavra que os gregos herdaram de mercadores fenícios. Os gregos ali, naquela mistura de povos, essa palavra arrabon, usada então por Paulo, foi herdada por mercadores fenícios. Que era esse penhor, era um pagamento inicial, que ficava como garantia que o comprador de fato ficaria com a mercadoria. E caso não formalizasse de fato a compra, perderia o pagamento inicial. Então aqui, o Espírito Santo é dado por Deus como um penhor, um pagamento inicial de uma compra que será feita por completo, né? E aí a gente entende, no caso aqui, essa compra feita por completa, quando chegar o dia que Jesus virá nas nuvens do céu e, de fato, consumará tudo e nos levará para morar com ele, né? Então, a ideia dessa passagem é dizer que Deus nos deu o Espírito Santo como arrabon, como penhor, e aqueles que o aceitam são selados. Porque aqui fala, né, ó, a quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Porque não adianta nada. Se você não ouviu a palavra da salvação, não ouviu o evangelho e não creu, você não recebeu o selo, você não recebeu o Espírito. Então é um pré-requisito para receber esse Espírito, é crer na palavra de Deus que é pregada. Esse selo é a garantia adicional do cumprimento de todas as promessas de Deus para nós. Efésios 4:30 fala também sobre nós sermos selados para o dia da redenção. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. No grego, aí aqui a palavra original grega já é mais difícil a pronúncia, eu nem sei se eu vou dizer corretamente, que é espragizo, gizo, não sei, né? Não sei qual que é a pronúncia, que é selar. E aí quando você procura no dicionário grego o significado diz marcar propriedade, dizer que aquilo é de fato teu, autenticar algo como legítimo, garantir proteção contra falsificação. Isso quer dizer então que nós não somos genéricos. Quer dizer que nós temos uma identidade espiritual. E a gente ganha essa identidade espiritual, a gente ganha esse selo quando a gente ouve e acredita na palavra do nosso Deus. Ellen White diz que o Espírito Santo é o selo de Deus, gravado no caráter dos seus servos. O Espírito Santo é o selo de Deus gravado no caráter dos seus servos. E o fato é que quando a gente recebe esse selo do Espírito, quando a gente recebe esse penhor que foi dado por Deus para cada um de nós, um pouco do céu foi depositado em cada um de nós. Nós recebemos uma porção, vamos dizer, uma amostra do céu quando a gente recebe, né?
Então é um pouco do céu que já foi depositado em mim e em você. Não é uma promessa, é uma experiência. Não é só o futuro, já é o presente. Quando você sente desejo de orar, é o penhor. Penhor que é o Espírito Santo. Quando você resiste à tentação, é o penhor. Quando você perdoa alguém que estava difícil de perdoar, aquela mágoa que às vezes está se arrastando por anos, é o penhor. O Espírito Santo é o Deus que está dentro de cada um de nós. É uma porção de um Deus que está dentro de nós. O Espírito Santo não é um prêmio do vencedor. É a força que faz o vencedor chegar ao prêmio. Então, quem tem o Espírito Santo não tem o prêmio. Ele recebeu uma amostra, uma pequena porção, que nos dá força para caminhar, vencer as batalhas que nós lutamos, até chegar de fato ao prêmio. João 14, 18. Tem uma promessa, acho que muitos conhecem essa promessa, né? João 14, 18. Deixa eu passar aqui também. 14, 18. Que diz assim: Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essas palavras foram ditas por Jesus pouco antes dele subir aos céus, né? E ele deixa então essa promessa. E junto com essa promessa, talvez até um pouco antes dessa, que se complementa com essa, a promessa que está em João 14, 16, 2 versinhos antes, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então ele promete que ele vai rogar ao Pai para que envie um outro consolador para nos fazer companhia, para que a gente não fique sozinho. Então, garantindo que não fiquemos órfãos, né? Que não fiquemos sem pais. Vocês sabem quando foi o cumprimento dessa promessa? Aconteceu pouco tempo depois, né? Em Pentecostes. Pentecostes foi o cumprimento dessa promessa que Jesus fez, que mandaria ali então o Espírito Santo para ser consolador dos teus filhos. Naqueles dias, os discípulos estavam no mesmo lugar. Mas seria mesmo lugar porque eles estavam todos juntinhos numa casa, ou estavam todos juntos num bairro ou numa cidade? Não, eles estavam todos juntos, não só num lugar geográfico, mas num mesmo espírito. Eles não estavam só juntos geograficamente, porque estavam de fato juntos geograficamente falando, mas eles estavam juntos num mesmo espírito. Eu abro aspas agora para Ellen White, que diz assim: os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximarem das pessoas e em sua vida diária falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Então eles se dedicaram, oraram com intenso fervor para que Deus os capacitasse, porque no seu dia a dia usassem palavras que levassem aquelas pessoas a Cristo, deixando de lado todas as divergências. A gente sabe que tinha muita divergência lá com relação aos povos, um julgava que o outro é impuro, que não se dava bem, e eles oravam então para que Deus permitisse deixar de lado essas divergências e todo o desejo de supremacia. Uniram-se em íntima comunhão cristã, aproximaram-se mais e mais de Deus, e fazendo isso, sentindo que era um privilégio poderem se relacionar tão intimamente com Cristo.
Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para a obra da salvação. O Espírito Santo veio sobre os discípulos, que esperavam e oravam, com uma plenitude que alcançou cada coração. Talvez, se a gente analisar o contexto que é relatado por Ellen White, como que eles oraram fervorosamente, unidos ali num grupo, possivelmente por dias e dias, talvez meses e mesmo meses, com a mesma intensidade, buscando essa íntima comunhão. Talvez a gente entenda que talvez essa seja a receita, né? E às vezes a gente faz apenas ali uma ou duas orações, pedindo para que Deus derrame o Espírito Santo sobre a gente, para que a gente fale para as outras pessoas, mas a gente ora no primeiro dia, ora no segundo dia, terceiro dia falha. No quarto ora de novo, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, deixa de orar. E a gente espera que o Espírito Santo caia sobre nós, que nós saímos falando aí para todo mundo com grande autoridade da palavra de Deus, quando de fato a gente talvez nem queira isso de fato, né? Talvez seja da boca para fora, porque se a gente quisesse de fato, a gente faria igual os discípulos fizeram. Oravam fervorosamente, pedindo para que Deus derramasse então o Espírito sobre eles, para que eles pudessem de fato representar a Deus diante das pessoas. 1 Coríntios 6, 20. Primeira Coríntios 6, 20. Que diz assim: porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. O Espírito Santo foi enviado como sinal da compra efetuada. Se Jesus não pretendesse voltar, não teria enviado o Espírito Santo. Não teria enviado o Espírito Santo. Não tinha por que ele enviar um penhor, né? Colocar um penhor, uma garantia de que ele voltaria, se de fato ele não pretendesse voltar, né? E eu acho que a gente pode ver, né, o resultado do penhor na nossa vida. É o resultado do Espírito na nossa vida, né? Deus, ele não colocou isso só como garantia, mas ele colocou o Espírito Santo aqui no nosso meio para ser nosso consolador, para nos ajudar a mudar nossas atitudes que são egoístas, para ajudar a mudar a nossa conduta, a nossa cultura, talvez. Fico imaginando... tem um relato, né, que fala que num determinado período na Europa, eles conseguiram, de fato, tirar a Bíblia ali da sociedade, no qual o povo não tinha contato, não estava ali tendo questão, a religião envolvida e tudo mais, e diz que virou um caos só. Começou roubo, assassinato, desordem. Aí passou alguns anos, os políticos que fizeram esse movimento, eles entenderam que o povo precisava da Bíblia, da instrução da Bíblia, que era ela que ajudava a manter a ordem ali, né? Um pouco de amor, né? No coração das pessoas. O fato é que a igreja não existe para tentar sobreviver. Ela vive para mostrar a evidência do penhor. Nós vivemos como igreja para mostrar a evidência do Espírito Santo agindo na nossa vida para as outras pessoas, né? O Espírito Santo produz a transformação interna dentro de cada um de nós. Gálatas 5 diz que
que é produzido em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são as boas obras que nós praticamos, né? O caráter de Cristo se formando em nós. Como resultado do Espírito Santo na nossa vida, poder para testemunhar. Atos 1:8 fala sobre recebermos o poder. Imagina a igreja sem o Espírito Santo, que viraria, né? Talvez o que eu vou citar agora, vocês talvez possam lembrar de algumas igrejas que vocês já viram por aí, né? Que pode ser que vire um clube religioso, um programa social, um entretenimento semanal. Sem o Espírito Santo, é isso que a igreja vai virar. Vai virar um entretenimento semanal. O resultado do penhor em nós traz a esperança inabalável. Romanos 8:23 diz que aguardamos a redenção do corpo. É isso que nós aguardamos. Esperança inabalável. No dia que Jesus virá nas nuvens do céu para resgatar cada um de nós e teremos a nossa redenção. Quem tem o penhor não desiste. Ele vai até o final. E eu gostaria de trazer mais uma ilustração que diz assim: um pai tinha um filho com paralisia que sonhava conhecer o mar. E tinha um filho, nasceu já com deficiência, paralisia, e o sonho desse garoto era de conhecer o mar. Mas era uma família muito pobre, o pai não tinha condições de pagar uma locomoção e nem tampouco tinha um veículo, né? Para que pudesse locomover o filho dele para conhecer o mar. E um dia, então, ele teve uma ideia. Ele foi até a beira do mar, encheu uma caixa de areia da praia e levou para o seu filho. E disse assim: filho, isso é só o começo. Eu prometo, você vai conhecer o mar inteiro. E toda vez que o garoto colocava os dedos na areia, todos os dias, ele dizia: o mar está chegando. Ele tinha ali um pouquinho da areia e toda vez que ele colocava o dedo, que ele experimentava daquela areia, ele dizia: o mar está chegando. E aquela areia era o penhor. A prova de que o sonho era real, era um sonho alcançável. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Uma antecipação do céu. Uma pequena amostra da eternidade. Eu fico imaginando assim, o que a gente sente hoje, por muitas vezes, quando a gente sente o poder do Espírito na nossa vida, que a gente se emociona, que a gente chora, que a gente sorri, que a gente se alegra, já é maravilhoso. Imagina quando o mar chegar para a gente. Quando esse mar que a gente espera. Quando a gente deixar de tocar apenas com os dedos na areia e poder conhecer esse mar grandioso. Aquele menino com paralisia, talvez ele nem fizesse ideia de como era o mar. Às vezes tentavam descrever para ele, ele imaginava na cabeça dele como poderia ser o mar, mas o fato é que ele não conhecia, não imaginava. Assim também é com a gente. A gente toca o dedo na areia, tenta imaginar como será o céu que tem preparado para cada um de nós, mas a gente não consegue nem de longe imaginar como será. Quando tudo estiver difícil, quando o mundo parecer desmoronar, o Espírito Santo sussurra no nosso ouvido: a história não termina aqui. Tem uma música que diz, né? A história não termina aqui, muito mais estar por vir. E ele sussurra no nosso ouvido e nos faz lembrar que o céu é real, que nós teremos um corpo glorificado, que teremos reencontros eternos,
Reencontros que não serão passageiros. Por vezes a gente tem reencontros com pessoas queridas, mas que às vezes logo a gente já deixa de ver, não encontra mais. Eles nos lembram que as nossas lágrimas serão enxugadas e não terá mais pranto nem dor. Quem tem o penhor vive pelo que virá. Quem tem o Espírito Santo no coração, quem ouviu a palavra de Deus e aceitou esse selo que Deus tem preparado para nós, não teme pelo que vai passar e nem tampouco desiste daquilo que tem preparado para a nossa vida. Eu gostaria de concluir dizendo que a maior dor de Deus não é o pecado no mundo. O pecado é triste, causa dor. Eu tenho certeza que o pecado dilacera o coração de Deus. Mas o que mais causa tristeza em Jesus, em Deus o Pai, é um cristão que vive sem esperança. Se esse cristão vive sem esperança, é porque ele não tem um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, que é esse consolador que foi deixado para nós para nos motivar, como se não tivesse penhor algum. E o mesmo Espírito que nos aponta a vitória e nos ajuda a manter no caminho, é também o mesmo que será responsável pelo fim da obra aqui nessa terra. Assim como em Pentecostes a chuva temporã foi derramada, germinando, crescendo as sementes, iniciando ali todo o processo de pregação do Evangelho, que começou lá com os discípulos. Vai chegar o momento que a chuva serôdia também vai ser derramada. Mas a pergunta é: será que assim como os apóstolos oraram e buscaram fervorosamente para se acharem dignos de receber o Espírito Santo derramado nessa chuva, será que a gente vai estar pronto, espiritualmente falando, para poder servir a Deus com isso? Então, meu sentimento, o meu apelo nessa noite, que não é só para vocês, ele é claro para mim, é que a gente entenda a necessidade desse relacionamento verdadeiro com Deus, de buscar de fato o Espírito Santo, pedir que realmente ele seja um consolador na nossa vida, que ele seja um consolador na nossa vida, que seja ouvido. Porque por vezes ele está ali sendo nosso consolador. Só que por muitas vezes a gente não escuta a voz dele. A gente prefere escutar a voz de um amigo, ou os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades terrestres, que por vezes e vezes, diariamente, passam por cima da vontade de Deus. Que esse Espírito Consolador, que esse penhor deixado por Cristo como garantia, que Ele vai voltar para nos buscar, nos capacite a cada dia mais, estar mais pertinho dEle, marchando, vencendo as batalhas, até que o nosso Senhor venha nas nuvens do céu para resgatar cada um de nós. Amém.